Amada igreja, eu quero nessa noite, sabe, te levar a pensar em algo bem interessante. Você já parou para pensar que nada acontece por acaso e que há um propósito para todas as coisas? Sabe, esses dias eu tive uma experiência muito louca, tá? Eu tava na praia, eu moro, cara, quem não me conhece, eu moro colado na praia, então praia para mim é minha casa. Então, enfim, eu tava na praia. E eu andei, sabe, pro final ali. Quem não conhece aqui, tem um ponte, né? Aí tem a praia de Itaúna e aqui a Barrinha. E eu fui andando pra Barrinha, cara, e sempre assim, no decorrer do ano, assim, eu chego lá e às vezes eu sempre vejo se tem um peixe ali, porque eu já peguei peixe ali, que ali como é uma enseada que tem as pedras e a água, eu entro por aqui, encurralo os peixes, e às vezes o peixe sobe na areia. Eu já peguei peixe assim lá, tá? Isso não é caô não, isso é verdade. Aí a gente pega os peixinhos lá, brinco com as crianças. Às vezes eu já peguei uns grandinhos e levo para casa. Só que esse dia eu cheguei lá, cara, eu vi um peixe muito grande. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso aqui, cara? Olha só aquilo ali. Cara, era uma tainha, cara, sem brincadeira, quase do tamanho da minha perna, tá? Um pouquinho mais da perna, pegando a coxa, assim, era uma coisa bem grande mesmo. E ela tava bem na beiradinha. Eu já cheguei com as crianças elas foram brincar assim, mais perto das pedras. Eu já entrei na água, eu fui encurralando aquela tainha ali. E aí quando ela meio que estava meio machucada, ela passou por mim e eu vi que ela estava bem ferida. Eu falei, caramba, essa tainha ela vai morrer. Cara, e tainha na brasa é fantástico. Eu sei fazer uma tainha na brasa que nem eu acredito que eu faço aquela tainha na brasa, né? Então eu falei, caramba, eu vou comer, cara, eu vou almoçar essa tainha, eu já vou comer essa tainha. E eu fiquei naquela obsessão ali, brincando com as crianças. Papai vai brigar comigo, tô indo. De olho nas crianças, mas aqui, um olho nas crianças, eu tô olho no peixe, né? E aí, cara, eu vi que eu não ia ter jeito, o peixe passava por mim, eu não ia conseguir, ela ficava meio assustada, mas ela tava ali machucada. E aí eu peguei as crianças e logo quando você sai ali, tem uma ruazinha, e que é as pedras, né? É uma rua que passa assim, areia, uma ruazinha e pedra já, tá? E aí eu fui atrás de alguém que tivesse com uma tarrafa. Quando eu cheguei ali em cima, tinha um pescador. E pô, o pescador tadinho, magrinho, minguado. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, ai irmão, pô, cara, tem um peixão ali. O cara falou, meu irmão, tô aqui, cara, há horas. O pescador atrás de tainha, ele fica parado. Tem um propósito nessa conversa, tá? Nessa história. O pescador, ele fica parado horas, esperando um peixe passar para ele tacar. Ele fica igual uma múmia ali, uma estátua, parado, horas. Ele falou, meu irmão, tô aqui parado, não sei o que, lá, mó tempão, não consegui pegar não. Eu falei, meu irmão, tem um peixe ali. Quando a gente já veio descendo, eu falei, lá, cara, é tão grande que é uma mancha preta, encostada à água clarinha. Ele falou, cara, meu irmão, chegou assim, ele chegou, botou o pé na água, jogou a tarrafa e pegou o peixe. Cara, pegou um tainhão. Quando a gente pegou, a tainha, ela tinha sido bocada por um cação, e ela tava com as marcas dos dentes, assim, tava bem ferida, ela ia morrer. Enfim, ela ia morrer. Eu salvei o almoço do rapaz. Aí eu fiquei naquela coisa, pô, será que ele vai, aquele pensamento que a gente tem, né, dentro da gente, será que ele vai me dar essa tainha? Né? Aí ele falou assim, pô, eu vou comer assim mesmo. Aí eu na hora dei aquela murchadinha, só que ele ficou tão, cara, focado na tainha, não acreditando que ele tinha pego aquela tainha, que ele nem me agradeceu. Olha, eu confesso que eu fiquei até meio por dentro assim, caramba, o cara nem me agradeceu. Ele, pô, vou comer com essa tainha que não saiu. E Deus falou comigo. Deus falou comigo que nada acontece por acaso e que às vezes a gente está na hora certa, no lugar certo para cumprir um propósito. O propósito, aquela tainha para mim, de repente ela significava mais um almoço, mas eu entendi que na vida daquele homem significava o almoço, amém? Vocês estão me entendendo? Então vamos lá, sabe? Tem momentos que você percebe que as coisas, sabe? Você percebe as coisas do alto e anda nesse propósito, sabe? E não tem como você se alegrar quando você começa a ter essa percepção das coisas do alto, amém? A sua percepção te leva a ter certeza que existe um Deus e que Ele orquestra todas as coisas a seu favor, independente das circunstâncias do agora, amém? E quando você crê, sabe, olha só, Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, não precisa abrir, fala o seguinte: para tudo há uma ocasião certa,
há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. E quando, amados, você crê, sabe, mesmo em um cenário adverso, onde você percebe que nada faz sentido na sua concepção do que seria o certo, amém? Você aprende a confiar, porque sabe que independente das coisas do agora, Deus sabe o que faz, amém? No caso do peixe, para mim ia ser mais um almoço, mas para aquele homem ia ser o almoço. E eu fiquei de olho naquele peixe, eu fiquei ali, caramba, eu vou comer esse peixe, eu vou, sabe, cercando ele ali, mó tempão, sabe, na minha concepção não estava entendendo, eu falei, poxa, cara, o cara podia ter tocado no coração dele, dado o peixe para mim, só que há um propósito maior, amém? E o que nós precisamos entender, que independente das circunstâncias e cenários, precisamos confiar que Deus sabe o que faz, independente das circunstâncias e dos cenários que nós estamos vivendo hoje no agora, sabe, com todo o nosso dia a dia, com todas essas coisas que estão acontecendo, esse isolamento, esse confinamento, essa quarentena, sei lá, nós temos que entender que Deus sabe o que Ele está fazendo e há um propósito maior em cima disso tudo. Vocês estão comigo? E que todo o tempo onde, sabe, se antecede cada acontecimento, é um tempo de preparo para as nossas vidas, amém? E para vocês entenderem um pouco mais daquilo que Deus quer falar nessa noite, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, amém? Que a gente vai ler do 44 ao 49, abra a sua Bíblia comigo, Lucas 24, do 44 ao 49, amado, só para quando você abre aí, só para te contextualizar, Jesus aqui, ele tinha ressuscitado dos mortos, e aparece aos seus discípulos, e Jesus vê uma ponta ali, uma coisa, a galera meio perdida, meio confusa, sabe, eles meio atordoados, sem saber muito o que fazer, e quando eles olham Jesus, eles se espantam, sabe, não sabe muito bem se ele é carne ou espírito, fica naquela coisa, só que Jesus, ele chega para os caras, para os seus discípulos, e fala o seguinte, meu irmão, olha as minhas mãos, olha os meus pés, toca aqui, e nesse momento, ele chama os discípulos para uma refeição, amém? Ele chama eles para sentarem à mesa, e se tem uma coisa que Jesus leva muito a sério, é quando ele chama alguém para sentar à mesa, amém? Por quê? Porque ele chama a pessoa para um tempo de intimidade, sabe? Isso é fantástico, ele chama a pessoa para um momento, sabe, de intimidade e de instrução, de ensinamento, amém? Então entenda uma coisa, Jesus nesse momento, Jesus nessa hora, Ele te chama, Ele me chama, Ele nos chama para que nós venhamos sentar na mesa com Ele, amém? Glória a Deus, nós estamos nesse momento sentando à mesa com o próprio Jesus, amém? Vamos então, sabe, continuar aqui em Lucas 24, sabe, do versículo 44 a 49, e eu te convido a gente a ler, sabe, devagar, degustando versículo por versículo, sabe, esmiuçando, espremendo, sabe, tirando toda essa riqueza que há dentro da palavra de Deus. Vocês estão comigo? Vamos lá, primeiro versículo 44, vamos lá. E disse-lhes, então Jesus sentou à mesa, viu eles meio confusos, falou, olha só, sou eu mesmo. O pessoal olhou meio espantado, ele chama, sentar na mesa, e aí ele fala, e disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que há a meu respeito, está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amados, e qual é o primeiro ensinamento que tiramos daqui? Qual a primeira mensagem que tiramos desse texto? E Jesus falando para eles, fiquem tranquilos, porque nada acontece por acaso, está tudo sob controle, era para ter acontecido isso mesmo. Amém? Sempre haverá um propósito maior em cima dos fatos que estão acontecendo no agora, trazendo para os dias de hoje. Coisas acontecem para que se cumpram outras. Entender isso te leva à maturidade. Se eu não estivesse ali, aquele homem nem saberia que existia aquele peixe naquele lugar. Por quê? Porque de um lado estava eu na praia, do outro lado das pedras estava ele, sabe, na lagoa. Se eu não tivesse naquele momento ali, naquele lugar ali, ele, aquele homem que estava horas parado, olhando, sabe, para aquela lagoa, para sair da lagoa, ele nunca ia saber, e ele nunca ia sair dali para ver que no mar havia um peixe muito grande, parado, praticamente parado para ele pegar. Vocês estão comigo aqui?
Sempre haverá um propósito maior em cima dos fatos. Sabe, entender isso nos leva à maturidade. Amém? Vocês estão comigo? Amados, teve um outro dia, sabe? Logo no início, quando tudo isso começou, né? Tava começando a ter proibição e tudo mais. Eu fui dar uma corrida na praia cedo, muito cedo, tipo 6 horas da manhã. E aí, imagina você chegar na praia, um mar gigantesco. E aí, cara, Deus falou comigo, eu comecei a correr para um lado. Quando eu cheguei, pisei na areia, eu vi uma embarcação, eu vi um barco à vela. Eu falei, meu Deus, eu já fiz aula de optimista quando eu era criança. E eu sei que quando o mar está muito grande, não se sai com embarcação à vela. Amém? Eu olhei e falei, meu Deus, aquele barco não está certo, aquilo não, tem alguma coisa aí. Eu corri para um lado. Quando eu voltei, eu comecei a me aproximar da barrinha de novo, sabe? Passei da minha casa, fui para a barrinha, não tinha ninguém na praia. Não tinha ninguém, não tinha nada. Eu vi que aquele barco se aproximou. Eu falei, cara, ele tá mandando uma mensagem para mim, só que o mar estava muito grande e eu não conseguia ver a embarcação, a tripulação. E aí eu me liguei, eu falei, cara, ele tá pedindo ajuda. Eu peguei meu celular, liguei para um amigo nosso que é do bombeiro aqui, e aí ele entrou em contato com o pessoal, eles pegaram o jet ski e foram lá. Tinha acabado a gasolina, o cara tava passando mó veneno. Ele tinha virado à noite ali um mar gigantesco, ele mal sabia onde ele estava. Amados, eu quero te falar uma coisa, sabe? Coisas acontecem, sabe? Para que se cumpram outras, sabe? Aquela motivação, aquela necessidade, aquela vontade de querer correr cedo pra caramba, sabe? De ir para um lado e depois Deus falou, vai até o outro, que eu não tinha costume de ir até a barrinha correndo, eu pego e vou para Restinga. Fez com que houvesse aquele encontro. Vocês estão comigo? O que você tem que entender? Nada acontece por acaso. Amém? Vocês estão comigo? E aí ele continua aqui no versículo 45. Então Jesus, ele dá esse pano de fundo para a galera. Ele fala, ó, fiquem tranquilos, isso tinha que acontecer. E aí entra no versículo 45, diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Presta atenção numa coisa, amados. Amados, é impressionante que quanto mais amadurecemos, mais passamos a ver a vida com os outros olhos. E era isso que Jesus estava fazendo ali. Ele estava trazendo o esclarecimento para aqueles homens, para que eles viessem amadurecer, para que eles viessem entender que havia um propósito acima dos fatos. Amém? Havia um propósito porque eles acabaram de viver 3 anos e meio com Jesus, e eles haviam perdido, sabe, o Messias. Eles estavam meio, caramba, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que ele passou pra gente, cadê agora Jesus? Será que ele realmente vai se ressuscitar? Só que aí, Jesus, ele aparece de novo no cenário, e estava tudo muito assim, confuso para eles, estava tudo muito pesado ainda, eles estavam sendo perseguidos, Jesus havia sido perseguido, e pela perseguição, ele havia morrido em morte de cruz, amém? Vocês estão comigo? E aí, Jesus, ele vai e esclarece. E aí, aquele esclarecimento traz o amadurecimento. E aí, então, o entendimento deles é aberto. Eles começam a entender e compreender as coisas. Amém? Isso acontece em nossas vidas. E é por isso que o tempo passa. A gente fica falando assim, caramba, cara. Que naquela época que eu tive aquela oportunidade, que eu vivi aquilo, que eu tomei aquela decisão, eu tinha que ter a cabeça que eu tenho hoje. Por quê? Porque Jesus, ele está amadurecendo a gente, amém? O amadurecimento abre nosso entendimento e passamos a enxergar tudo com clareza. E era isso que Jesus estava fazendo ali, esclarecendo as coisas para que eles amadurecessem e olhassem que por trás de todo aquele caos havia um propósito maior. Oi, se liga, Deus está falando com você, atrás de todo esse caos há um propósito maior. Ele estava ensinando que coisas precisavam acontecer para que outras acontecessem em outra esfera muito superior. Olha para mim, quando você começa a enxergar o propósito sobre cada coisa que acontece na sua vida, você consegue enxergar com mais clareza o caminho e a trajetória que Deus está te direcionando.
E era isso que Jesus fazia naquele momento com aqueles homens. Em um momento que tudo parecia desabar, Jesus aparece, os chama para uma refeição, os esclarece todas as coisas, abre o entendimento dele e os coloca novamente no caminho que eles deveriam trilhar, e deixa isso bem claro quando ele continua falando no versículo 45. Ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E o que Deus está falando para você nessa hora? Abra seus olhos para o que está acontecendo. Deus está te amadurecendo, Deus está abrindo o teu entendimento para o novo tempo. Nada parou, nada acabou, nada ficou para trás, tudo está aí. Você só está passando por um processo de amadurecimento, você só está passando por um processo de crescimento, um processo que a nossa geração, nos 4 cantos da terra, está sendo obrigada a passar. Meu Deus! Ele disse, Jesus, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Ou seja, existe um propósito, existe um caminho e uma trajetória a ser seguida. E logo em seguida, ele traz uma palavra, sabe? Uma palavra-chave para que se cumpra todos os propósitos dos céus na terra, na vida daquele povo. E que palavra é essa, pastor? Vamos lá, versículo 46. Ele disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar nos mortos no terceiro dia. 47. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Uau! Amados, preste atenção nisso. Arrependimento é a palavra-chave para que se cumpram todos os propósitos nos céus, na terra, na minha vida, na sua vida, na vida de todos os povos, nações, tribos, raças. Arrependimento, amém? Em seu nome seria, vamos lá, arrependimento significa giro de 180 graus naquilo que você fazia de errado. Pastor, como assim 180 graus? Não é 360 graus, não. Giro de 360 graus te leva ao mesmo ponto. Para de ficar dando volta e parando no mesmo ponto. Para, sabe, de ficar vivendo remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso é aquele sentimento que você fala, caramba, eu fiz errado. Nossa, que isso? Passou, acabou. Você volta a fazer. Você volta a estar no mesmo ponto. Você dá uma volta. Você dá um giro, mas continua no mesmo caminho do erro, fazendo a mesma coisa, esperando o próximo remorso. O arrependimento não. O arrependimento é um giro de 180. Você olha e fala, meu Deus, caramba, que besteira. Não, isso não pode ser eu. Isso não pode fazer parte da minha vida. Isso não é o chamado que Deus tem para a minha vida. Isso não é o que Ele quer para mim. Então eu olho para esse caminho, eu falo não para ele, e eu giro 180, e eu vou para um caminho completamente diferente daquele. Amém? Por isso que nós andamos, sabe, na contramão desse mundo. E você tem que entender, se você tem amizade com o mundo, você tem inimizade com o Senhor. Essa é a palavra. Para de ficar tendo amizade com o mundo, para de ficar brincando com o pecado, porque o mundo espiritual, ele não vai brincar com você. Amados, arrependimento é a palavra-chave para que se cumpram todos os propósitos. Arrependimento no dicionário significa decisão de mudança total, de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer seus erros e sentir tristeza por ele, decidindo-se abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus que perdoa. Dicionário bíblico. Em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. E pecado significa erro, errar o alvo. Ou seja, para que haja perdão de todos os nossos erros, para que haja o realinhar, o reconectar, para que se cumpram não só os meus propósitos, mas sim os seus propósitos. Para se cumpra não aquilo que eu acho certo, mas aquilo que o Senhor acha certo, aquilo que Ele vê como certo na minha vida, para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, não há a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se não houver arrependimento
daquilo que você tem feito de errado. Amados, arrependimento, ele vai do âmbito mais, descarado, que é, você fazer um ato de beber, fumar, cheirar, adulterar, se envolver em sites pornográficos, ou até um ato, que você faz, que você fala, caramba, que isso é errado. Quer ver uma coisa? Outro dia eu me peguei com meus filhos, dando um tempo para eles, ficando com eles, mas com a cabeça completamente avoada em outro lugar, com a cabeça num monte de problema. Eu falei, cara, isso está errado. Eu tenho que, na hora que eu entrar, para ter um momento com meus filhos, eu não posso ficar aqui só com o presente falando mas com a cabeça num monte de problema, um monte de coisa. Não, isso é errado. Eu tenho que me arrepender disso. Eu tenho que voltar ao projeto original. Para quê? Para que haja boa, perfeita e agradável, vontade de Deus, no meu momento com os meus filhos. Você consegue entender, amados, que é muito mais do que aquilo que, se eu posso, isso não quer dizer nada para Deus. Você parar de beber, fumar, cheirar, você não está fazendo nada para Deus, você está fazendo para você. Você está fazendo para você. Fazer para Deus é algo muito maior. Lógico que isso é importantíssimo para o seu processo de purificação, para a sua conexão aos céus. É claro, isso é claro e nítido. E aí ele continua no versículo 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês são testemunhas vivas dessas coisas. Ou seja, tudo que eu estou ensinando nas entrelinhas sobre maturidade, que há um propósito maior, que está acima de todos os acontecimentos, que há uma necessidade em se arrepender dos erros, para que a sua vida se alinhe aos propósitos do alto. Vocês experimentam, assimilam, aprendem e agora se tornam o quê? Testemunhas vivas dessas coisas. Isso me ensina que tudo que vivemos serve para testemunharmos. Não tem como você viver uma coisa e guardar para você mesmo. Ensinamento que não é passado é ensinamento morto. Ensinamento que não é passado é ensinamento morto. Não serve para nada na tua vida. Isso é meu my precious. Isso é my precious. Isso é meu. Isso é para mim. Isso é para mim. Meu irmão, se você está sendo egoísta nos seus ensinamentos, cara, só lamento, eles não servem nada, nem para nada, nem para você mesmo. E aí ele começa o versículo 49 falando: eu envio vocês a promessa de meu Pai. E que promessa é essa, pastor? Que envio é esse, pastor? O envio que está em Mateus 28, 18, que diz o seguinte, não precisa abrir. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em todas as nações, batizando-os, convertendo-os dos seus maus caminhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E agora fica ligado no agora. Jesus tinha acabado de abrir, presta atenção nisso, o entendimento daqueles homens. Ele tinha os levado ao amadurecimento e realinhamento. Eles não só com a sua grande, não só realinha eles, a sua grande comissão, que é o ID de Deus, mais os propósitos da grande comissão, que era levar a humanidade ao arrependimento e à conexão aos céus. Porque a religião, amados, é reconectar. Se a religião ela não te levar para um arrependimento, se ela não te levar a uma autorreflexão, se ela não te levar a uma autoavaliação de tudo, de como você tem levado as coisas, ela não está te reconectando a nada, ela não está te realinhando a nada, ela está sendo uma palavra, de conforto para a tua vida. Só que reconectar é algo muito maior. Ele está acima de tudo e de todos. É reconexão com o alto, com o seu Criador, com a sua essência, com o Senhor. Amém? E ela tem que gerar um conflito. Ela tem que gerar dentro de você: ai, caramba! Por isso que quando você lê um capítulo anterior, você vai ler ali, não no mesmo capítulo, mas uma história antes, a ida daqueles homens a Emaús. E aí eles, Jesus aparece para eles, ministra a vida deles,
E aí, de repente, eles voltam para Jerusalém, eles voltam para o caminho, eles voltam a Jerusalém. Jesus aparece e eles falavam assim, caramba, não é que queimava nosso coração enquanto ele falava, porque no início eles não reconheciam muito bem a voz de Jesus, sabiam, estavam sentindo a presença, estavam vendo que a atmosfera estava diferente, mas não o reconheciam no primeiro momento. Só que na hora que Jesus ceia com eles, leva eles para o tempo de refeição, ceia, intimidade, e aí ele se revela a eles. Por isso que a gente tem que voltar, sabe, a um tempo de intimidade com o Senhor. Temos que ter um tempo, sabe, de intimidade, para que haja a revelação dos céus, de quem é Jesus para nossas vidas, para aquilo que Jesus quer de nós. E daquele momento eles param de ir para Emaús, que era um lugar de conforto, que era um lugar de fuga, que era um lugar onde não haveria conflito, que era um lugar onde ninguém ia reconhecer eles, que era um lugar onde todos os planos, os propósitos, eles não iam mais pregar para ninguém, eles iam apenas viver a vida deles. Eles param ali, falam, não, nós temos que voltar para o ID, temos que voltar para a grande comissão. Jesus conta com a gente, Jesus conta com o nosso chamado, Jesus conta com a nossa pegada, vamos voltar a Jerusalém. E aí eles começam a retornar a Jerusalém, amém? Você lê isso aí um pouco antes, no capítulo 24 mesmo, uma história antes, amém? Depois você mergulha nesse texto aí, é interessantíssimo. E aí ele continua aqui, Lucas 24, 49. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Em outras versões fala, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Uau, Jerusalém! Fiquem na cidade, ou voltem a Jerusalém. Olha para mim, antes do envio, antes de Deus enviar a tua vida, antes disso tudo aqui acabar, Deus te levou aonde? Deus te levou ao lugar, sabe? Deus te levou a Jerusalém, Deus te levou de volta para a cidade. Fiquem na cidade. Antes do envio há um tempo que se intensifica o preparo para sermos revestidos de poder, estarmos totalmente capacitados para o ID. Quem soube do Descende, se você não viu o Descende, entra lá, bota Descende, você vai entender. Eu estava lá no Descende, milhares de pessoas, 3 estágios, 180 mil pessoas, uma atmosfera fantástica, pessoas sendo curadas a balde, todo mundo sendo curado, uma atmosfera, 12 horas, todo mundo chorando na presença de Deus, uma adoração que rasgava os céus, sabe, um espetáculo de manifestação de Deus, sabe, como se houvesse um trono, e todo mundo ali focado no trono, sabe, impactado com a presença de Deus se manifestando em vários lugares, e no final todo mundo levantou, sabe, os seus sapatos, falando, eis-me aqui, envia-nos a mim, envia-me a mim, Senhor, envia, só que depois, isolamento, confinamento. Ei, ouve o que Deus está te falando. Antes do envio, há um tempo que se intensifica o preparo. Eu envio vocês a promessa do meu Pai, eu envio vocês ao ID, vai ter a comissão, vai ter a grande comissão, o ID, mas fiquem na cidade. Ei, em outra versão, ficai em Jerusalém, volte para Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Se você está, sabe, vivendo esse tempo e está se esfriando, é tempo de se reconectar, é tempo, sabe, de meter fogo, sabe, no seu chamado, é tempo de se preparar, porque depois que se prepara acabar, vai vir o revestimento do poder, e o grande envio, a grande comissão. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Olha para mim, ficar na cidade ou em Jerusalém significa tempo de preparo, tempo de espera, tempo de busca, para que sejamos revestidos do poder do alto. Ficar na cidade ou em Jerusalém é o lugar onde nosso entendimento se abre e percebemos que sempre haverá um propósito maior em cima dos fatos, sabe, que estão acontecendo, e que nesse processo só nos resta, sabe, nos prepararmos. Ficar na cidade ou em Jerusalém é o lugar que atingimos a maturidade e aprendemos, sabe, a enxergar as coisas com os olhos de Jesus. Ficar na cidade em Jerusalém é o tempo necessário para se realinhar ao caminho certo e trilhar a trajetória correta.
ficar na cidade ou em Jerusalém. É o lugar onde precisamos procurar dentro de nós tudo aquilo que precisa ser consertado para ser, sermos preparados, para o envio. Ficar na cidade ou em Jerusalém é o lugar onde não há mais distrações, não há mais, anestesias que nos tiravam, do propósito. Somos levados a refletir nesse lugar, somos levados a olharmos para dentro de nós mesmo, para dentro de nós mesmos, dia após dia, hora após hora, momento após momento, e somos desafiados por Deus a nos apresentarmos de arrependermos de nossos pecados, para sermos capacitados ao envio. E perceba que tudo que está acontecendo ao nosso redor é para que sejamos testemunhas para essa geração que seremos enviados. Tudo que nós estamos experimentando aqui no agora, toda essa atmosfera sinistra, é para quê? Para quando nós formos enviados, completamente preparados, revestidos de poder, nós ensinarmos à próxima geração o que se deve e o que não se deve fazer. Sabe por quê? Eu ouvi algo muito interessante hoje, eu esqueci o nome da pessoa que fala o seguinte: liberdade não é, fazer aquilo, eu tenho liberdade para fazer aquilo que é errado. Não, porque aquilo que é errado, ela não vai te levar à liberdade, ela vai te levar para o aprisionamento. Quer um exemplo disso? Eu sou livre, então eu posso cheirar cocaína. Se você achar que isso é liberdade, daqui a pouco você se torna um dependente da cocaína. Vocês estão me entendendo? Eu sou livre, então eu posso adulterar. Então você vai se tornar um escravo do adultério, um escravo da pornografia. Isso não é liberdade. Liberdade, cara, é você fazer aquilo que é certo, porque aquilo que é certo te leva à liberdade. Aquilo que é certo te conecta, a você caminhar, a você fluir. Vocês estão comigo? A você fluir naquilo que é certo. Eu quero que você entenda uma coisa. E quanto mais você anda naquilo que é certo, mais livre você se torna. Vocês estão aqui? Amém? Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Nada acontece por acaso. É tempo de mergulhar. É tempo de preparo. Prepara-se, porque virá o envio, a grande comissão. O descende nem começou. Levantamos nossos sapatos, fizemos um ato profético. Agora nós estamos voltando à cidade, estamos voltando a Jerusalém, estamos nos preparando. Você que tem ouvidos, ouça o que Jesus está falando. Se você está se esfriando, se você está caindo em pecado, se você está se desgarrando, cara, é tempo de voltar. Porque se você não está entendendo o que está acontecendo, esse é o tempo do preparo. Jesus está voltando, e Ele conta com você para a grande comissão. A colheita está aí, os campos estão maduros. É um tempo de pessoas sedentas por Deus. Você vai ser aquele que levará a palavra, você vai ser aquele que levará a resposta, você vai ser aquele que levará, que há uma vida eterna, que a vida não acaba aqui, que não é ninguém, é fruto do acaso. Não! Deus tem um propósito na vida de cada um. Você é aquele que foi chamado por Deus. Então não pare de marchar, não pare, de se esquentar, não pare de se preparar. Eu profetizo na sua vida um tempo de preparo, de entendimento, de amadurecimento, de arrependimento para o envio que há de vir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor, há poder no nome de Jesus para curar, em nome de Jesus. Seja curado nos seus sentimentos, seja curado nas suas feridas, seja curado na sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Cheire, canta labassore, canta labassore, canta labacê. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre cada casa aqui nessa hora, vem sobre cada vida, sobre cada chamado. Vem Espírito Santo, há poder no nome do Senhor. Aleluia! Adore, adore, adore. Começa a adorar, começa a pedir para Deus te encher nesse momento. Há poder no nome de Jesus. Ele está vindo para curar. Ele te chamou à mesa nessa noite. Há poder no nome de Jesus. Ele te chama, Ele te chama.
Santo de Deus. Em seu nome, Vem, Senhor. os coxos andam. É um tempo de se realinhar o chamado. Em seu Nada acontece por acaso. Entenda que Deus ele está sob o controle de tudo, sobre todas as coisas. A terra é apenas o estrado dos seus pés. em seu Oh, Senhor, vem, Espírito Santo de Deus. os mortos. Você que está aqui nessa noite, pela primeira vez, você que tem nos assistido, se você quer nessa noite receber esse Senhor, esse Jesus, se você quer sentar à mesa com Ele e receber Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu quero que você faça uma oração comigo, que diz o seguinte, repete com a tua boca assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados, e eu peço ao Senhor, sabe, escreve meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Aleluia, eu quero orar por você, Pai. Recebe essas vidas no seu altar, que essa palavra ela venha entrar pelas casas, que não haja distância entre a palavra, sabe, e as vidas, e que o Senhor venha, Deus, levar uma experiência tremenda, Pai, na vida de cada um, e que todos aqueles que aceitaram o seu nome nesse momento, eles venham, Deus, ser capacitados para o grande envio, Deus, em nome de Jesus, que nasça dentro deles uma fome, uma sede pelo Teu Espírito, pela Tua presença, pela Tua palavra, e que eles venham, Deus, mergulhar nos seus rios, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Fala galera, aqui é o Pastor Marini, quero te agradecer por você estar comigo aqui até o final, espero que essa mensagem edifique a tua vida, e eu quero te fazer um convite muito especial. Entra lá no meu canal, se inscreve no canal, sabe? Dá um like no vídeo que você acabou de assistir, faz um comentário que agrade o coração do Senhor, um comentário bem legal para ficar lá registrado, e mais também, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá? Assim como você foi edificado, eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas e terão resposta dos céus para suas vidas. Vamos junto nessa corrente comigo, tá? Se você também quiser me conhecer mais, eu estou no Instagram, no @rodrigo.marini, tá bom, galera? Amo muito a vida de cada um de vocês, espero, sabe, ter edificado muito a sua vida, e vamos estar junto aí, tá? Um forte abraço para você, Deus abençoe.